Aleluia, meu amado. Você pode sentar no seu lugar. É uma alegria estar com você aqui. E nós começamos na semana passada uma série chamada A Nova Vida em Cristo. Fala comigo aí, A Nova Vida em Cristo. Bom, eu quero começar lendo com você aqui hoje Mateus capítulo 5, versículo 45. Olha o que diz esse texto. Mateus 5, 45 diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. O que significa? As oportunidades de Deus estão aí para todo mundo, é ou não é verdade? Hoje o sol nasceu para todos nós, hoje o nosso dia vai ter 24 horas, nosso dia ontem teve 24 horas, e todos nós estamos vivendo nessa terra onde nós temos o sol, onde nós temos a terra, temos a semente, temos a chuva, nós podemos plantar e podemos colher. Então, as oportunidades de Deus estão aí. Fala comigo sobre justos e injustos. Fala comigo sobre maus e bons. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que eu conheço muitas pessoas que não servem a Jesus, não conhecem a palavra de Deus, mas têm uma boa família? Por exemplo, a minha mãe tem 11 irmãos. 2 desses irmãos já morreram. Então ainda restam 9 irmãos. Todos 9 bem casados há décadas. Então eu tenho tios que não conhecem Jesus, mas têm 50 anos de casado. A família bem estabelecida. Seus filhos ali ao redor da mesa. E não conhecem Jesus, não conhecem o Evangelho. Você sabia que muitas pessoas que não servem a Jesus e não conhecem o Evangelho são bem estabelecidas financeiramente, têm uma vida financeira equilibrada, mas não conhecem Jesus? Você está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Muitas pessoas que não servem a Jesus, não conhecem a palavra, têm uma boa saúde. A pessoa vive bem, vive de uma maneira equilibrada, come bem, é saudável, ou seja, tem uma boa família, tem uma boa saúde, tem uma vida financeira equilibrada. Por quê? Fala comigo, porque o sol nasce para maus e bons, para justos e injustos. Qual é o problema? O problema é que na atualidade, o Evangelho ficou tão vinculado a resolver esse tipo de situação, ou seja, venha para Jesus e Ele vai te ajudar na sua família. Sim ou não? Venha para Jesus e Ele vai te ajudar nas suas finanças. Sim ou não? Venha para Jesus, Ele vai te ajudar na sua saúde. O Evangelho ficou tão vinculado a isso, que tantas vezes, se as pessoas não estão passando por nenhum problema nessas áreas, muitos pensam que elas nem precisam de Deus. Eu tenho conversado com muitas pessoas, essa semana eu conversei com muitas pessoas que estão evangelizando a Europa, muitos lugares da Europa. E algumas pessoas erroneamente estão pensando que os europeus pensam não precisar de Deus porque têm dinheiro suficiente e assim por diante. Isso não é nem um pouco verdade. O título dessa série é A Nova Vida em Cristo. E quando nós falamos a nova vida em Cristo, o que é que realmente a vida em Cristo tem de nova? Porque você pode ter uma boa família sem Cristo. Isso é verdade, irmãos, isso é um fato. Você conhece alguém que é bem casado, tem uma boa família e não tem Jesus? Quem conhece? É claro, isso é um fato. Você pode ser financeiramente estável sem Jesus. Quem conhece alguém que é bem financeiramente, mas não conhece Jesus? É claro que sim, isso é um fato. Então nós precisamos saber o que realmente a nova vida em Cristo é. Porque para essas pessoas que vinculam o Evangelho às suas necessidades, Deus para elas tem apenas o tamanho das suas necessidades. Deus para ela representa apenas aquilo. Aquele que pode resolver minha família, meu casamento, minhas finanças. Agora eu te pergunto, em toda a história do Evangelho, quando você lê os Evangelhos, quando você lê o livro de Atos, quando você lê as epístolas, em todo o Evangelho, foi o fato de Jesus resolver os problemas das pessoas
que fascinou os apóstolos? Foi isso que fascinou as pessoas? Jesus resolve sua família. Essa foi a pregação que fascinou as pessoas. Vem para Jesus e Ele vai resolver sua família. Foi isso. Foi o fato de Jesus resolver esse tipo de problema que fascinou o apóstolo Paulo? Que fascinou os apóstolos? Foi isso? Você acha que sim ou que não? Não, não foi. O que é a questão do Evangelho? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Leia comigo em voz alta esse texto. Vamos aí? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Fala alto comigo assim: reconciliação tem a ver com relacionamento e não com uma religião. Cristo não veio nos dar o ministério da religião. Ele veio nos dar o ministério da reconciliação. Ele não veio para nos levar a uma religião. Cristo veio para nos levar a um relacionamento. Fala comigo, um relacionamento. Então, nessa série A Nova Vida em Cristo, o subtítulo de hoje é um estilo de vida, adoração como estilo de vida. Fala isso comigo, é adoração como estilo de vida. Por quê? Porque qual é a principal coisa? Qual é a principal circunstância ou o principal fato da nova vida em Cristo? Sabe o que é? É o nosso relacionamento com Deus. É que agora, quem está sem Cristo pode ter uma boa família, igual a mim que estou em Cristo. Mas eu posso ter um relacionamento com Deus. Quem está sem Cristo pode ter muito dinheiro, igual quem está em Cristo. Mas eu posso ter um relacionamento com Deus. Quem está sem Cristo pode ter saúde, igual a mim que estou em Cristo. Mas eu posso ter um relacionamento com Deus. Fala comigo, relacionamento com Deus. Então, Cristo veio para nos reconciliar com Deus. Eu quero te fazer essa pergunta. A pergunta não deve soar no seu ouvido: como está a sua vida religiosa? Nem como está a sua frequência no culto, ou como está a sua frequência nas células. Não é isso, não ouça assim. Ouça exatamente o que eu vou te perguntar. Como está o seu relacionamento com Deus? Como que você tem ouvido a Deus? Falar e ouvir é uma estrada de mão dupla. Muitas pessoas estão se relacionando com Deus como se Deus fosse aquelas máquinas antigas de fax. Sabe o que era fax? Aquela coisa que você passava uma mensagem e o papel chega do outro lado para outra pessoa ler. Ela nem precisa responder aquilo. As pessoas estão acostumadas a fazer orações que não são respondidas. Você não pode ter alegria no Evangelho, foi Jesus quem disse isso. Você não pode ter alegria no Evangelho se as suas orações não forem respondidas. Jesus falou com os discípulos assim, vocês pedirão e serão respondidos, para que a sua alegria seja completa. A alegria do Evangelho está no fato de que eu falo com Deus, Ele me ouve e Ele responde de volta. Amém? Essa é a grande questão que fascinou o grande apóstolo Paulo. Ninguém chegou para o apóstolo Paulo e falou com ele: vem para o Evangelho e Jesus vai te libertar dos vícios. Ninguém falou com o apóstolo Paulo: venha para o Evangelho e você vai se tornar um homem com a família equilibrada, ou você vai ser financeiramente bem-sucedido. Não foi isso. O que fascinou Paulo? Foi que Jesus apareceu para ele. E ele viu Jesus. E ele ouviu Jesus. E ele falou: agora eu estou disposto a morrer, a dar a minha vida. Para quê? Para ter uma vida bem-sucedida? Não, por Jesus, só por Jesus. Davi era um rei, o rei conhecido como o rei mais bem-sucedido da história de Israel. Começou e terminou bem. E Davi teve
todo tipo de riqueza que você imaginar. Foi ele quem acumulou toda a riqueza para que seu filho Salomão construísse o templo. E Davi, depois de experimentar tudo que um homem pode ter, toda a riqueza, todo o conforto, tudo que um homem poderia desejar, Davi teve. Depois de experimentar tudo isso, ele disse a seguinte frase aí, Salmo 27:4. Vamos ler em voz alta, olha o que Davi disse. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi, depois de ter tudo que um homem pode ter, ele falou assim, olha, eu não quero nada. Eu não estou pedindo nada, eu não quero riqueza, eu não quero dinheiro, eu não quero que Deus resolva a minha família. Eu quero uma coisa, fala comigo, uma coisa. Sabe o que era uma coisa dele? Contemplar a beleza do Senhor. Meditar a respeito daquilo. Estar na presença de Deus. Eu quero te dizer, não tem nada que quebranta mais o meu coração. Não tem nada que me emociona mais. Quando eu posso estar na presença do Senhor, eu e Ele. E eu sei conscientemente que Ele está ali. E eu posso falar com Ele. E Ele fala de volta. Eu posso tocá-lo e Ele me toca de volta. Não tem nada melhor, não tem nada mais transformador. Não tem nenhum lugar onde eu me sinto melhor, mais satisfeito e mais completo. Por isso eu entendo quando Davi falou, Senhor, uma coisa eu te peço, uma. Se você pudesse pedir ao Senhor uma coisa, o que seria? Davi tinha bem definido qual era a uma coisa dele. Uma coisa eu peço ao Senhor, eu quero contemplar a sua beleza, Senhor. Fala comigo uma coisa. Vamos ler comigo aqui Lucas capítulo 10, versículos 39 a 42. Está escrito assim. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Fala comigo, uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Veja bem, fala comigo, uma só coisa. Jesus reconheceu aqui que Maria escolheu a boa parte. Qual foi a boa parte que Maria escolheu? Sabe qual foi? Jesus estava na casa delas, de Maria e de Marta. E Marta estava servindo, querendo, fazer muitas coisas, colocar as coisas no lugar. Vou colocar uma água aqui, vou colocar um suquinho aqui, vou colocar um vinho aqui, vou colocar um pãozinho aqui, vou cuidar que tudo esteja limpinho. E Maria nem se preocupou com nada. Maria estava fascinada com Jesus. E Maria, a Bíblia diz que ela sentou no chão e ela se inclinava assim para o lado de Jesus, aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus falava. E Marta então foi até Jesus e falou, Jesus, não te incomoda não que eu estou aqui servindo sozinha, correndo para um lado e para o outro para servir, para deixar as coisas em ordem? E Maria está aí, deitada aos seus pés. E Jesus falou com Marta, 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 você anda inquieta, com muitos afazeres, fazendo muitas coisas, quando pouco é necessário, ou mesmo uma coisa. Uma coisa. E ele falou, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Essa não lhe será tirada. Quando nós
estamos em um lugar como esse, na igreja, nós podemos ficar preocupados com muitas coisas. Qual é a música agora? Qual é o tipo da música que tocou? O som está assim, o som está assado, a cadeira está assim, a cadeira está assado, o ar-condicionado está assim, o ar-condicionado está assado. Mas, na verdade, quando nós chegamos aqui, o que nós devemos ter no nosso coração é apenas uma coisa. Eu quero estar aos pés de Jesus. Eu quero falar com Ele, eu quero que Ele fale comigo. Isso não apenas aqui, mas isso na nossa casa, no nosso quarto, onde nós estivermos. Uma coisa é necessária. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Lê comigo aí, 2 Coríntios 12, verso 4. Vamos ler? Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Você já pensou você ter uma experiência como essa aqui? Quem gostaria de ter uma experiência como essa? Eu quero, irmãos. É muito bom aprender o Evangelho, é muito bom você estar aqui ouvindo uma palavra mastigadinha, prontinha para te edificar. É muito bom, mas melhor do que isso é quando você pode subir e ouvir dele. Os segredos do coração dele, aquilo que ele tem para te contar, que nenhum homem viu, que nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, não desceu ao coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para você, e você pode subir lá e ouvir o que ele tem para te falar. Foi isso que fascinou Paulo, foi isso que capturou, pegou o coração de Paulo. Foi por isso que o apóstolo Paulo, olha o que ele disse em Filipenses 3:8, o que todos nós devemos falar, olha aqui, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Vamos ler esse versículo de novo em voz alta, vamos lá? Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo era um homem muito conceituado na nação de Israel. Ele era um homem muito privilegiado, tanto pelo nascimento dele, como pela cultura dele, pelo conhecimento dele. Mas quando ele encontrou a Cristo, e quando ele conheceu a Cristo, ele considerou tudo como nada. Tudo que eu tenho, minha descendência, minha árvore genealógica, minha ascendência, o meu sangue, o meu conhecimento, os meus bens, o meu dinheiro, os meus recursos, eu tenho tudo isso como perda. E eu considero isso tudo como refúgio, ou seja, como coisa que não vale nada. Sabe, como esterco de animal. Tudo isso é nada para ganhar a Cristo, para conhecer a Cristo. Então, meu amado, o que é a grande novidade do Evangelho? É você poder ter esse relacionamento com Cristo. Eu vou te fazer essa pergunta de novo. Qual foi a última vez que você ouviu a Deus? Alguém talvez até pergunte, Senhor, pastor, Deus fala? Claro que fala. Qual foi a última vez que você ouviu a Deus? Quem gostaria de ouvir mais a Deus? Eu quero te dar então um segredo que ele é extraído de várias partes da Bíblia. Esse segredo é rendição consciente. Fala isso aqui comigo, rendição consciente. Irmãos, você sabia que muitas vezes em meio ao louvor, em meio à adoração, o louvor de algumas pessoas não é aceito? Você sabia que em meio à adoração, muitas pessoas estão aqui, elas cantam, mas a adoração dela não é recebida pelo Senhor?
por um motivo muito simples. Ela está posicionada aqui, diante da igreja, diante das pessoas, diante da música, mas não diante de Deus. Ela está cantando, as letras estão aparecendo aí em todos esses telões aí, e a pessoa está cantando aquilo, mas ela não está realmente consciente do fato bíblico de que onde estiverem reunidos 2 ou 3 em nome do Senhor, que o Senhor está ali. Então a pessoa, ela não está realmente consciente da presença de Deus. E como ela não está consciente, ela não se rende, ela não se entrega. Porque o relacionamento de Deus conosco acontece quando a gente se entrega. Em todos os sentidos. Você não vai poder ter um relacionamento com Deus sem se entregar. Você precisa se entregar. E em meio à adoração, é onde grande parte do nosso relacionamento com Deus acontece. Então, por que na vida de muita gente não acontece? Simplesmente não existe relacionamento. Porque a pessoa não se rende conscientemente diante da presença de Deus. O coração da pessoa não está rendido diante de Deus. Irmãos, eu já tive momentos profundos de adoração, sem música, sem nenhuma música. Porque a adoração é quando você consegue reconhecer quem Deus é, ali diante de você. Quando você reconhece tudo que Ele pode fazer ali diante de você, e você se rende. Fala comigo, se render. Sabe o que é se render? É parar de resistir. Você simplesmente se entrega para Deus fazer o que Ele quiser fazer com você. Quando você está rendido em adoração, não existe limites. Você não limita Deus, sabe? Você chega a um ponto na adoração onde você está igualzinho a Paulo. Senhor, eu entrego tudo, eu tenho todas as coisas por perda, nada tem mais valor para mim do que a tua presença. Uma coisa só eu peço ao Senhor, só uma, que eu possa contemplar a sua beleza, que eu possa estar com o Senhor aqui. O resto é resto, o resto não importa. Alguém está aí? Então essa rendição consciente é algo que muitos cristãos nunca experimentaram, nunca. Muitos cristãos nunca pararam na presença de Deus e ficaram tão impactados com a presença de Deus, com a doçura de Deus, com o amor, que elas simplesmente se entregaram e começaram a chorar na presença de Deus. Ou muitas vezes começaram a rir na presença de Deus. Porque um dos significados da palavra Paracletos, que é traduzido como Espírito Santo ou Consolador, essa palavra grega, dos significados mais profundos dela é que o Espírito Santo se transforma naquilo que você precisa agora. Então alguns de vocês precisam chorar. Aí você entra na presença de Deus e começa a chorar. Alguns de vocês precisam rir. Então você entra na presença de Deus e começa a rir. Mas algumas pessoas nunca experimentaram isso, porque elas nunca tiveram uma rendição consciente. Existem pessoas que de alguma maneira elas têm medo. Como que alguém pode ter medo de Deus? Irmãos, Deus é bom. Fala comigo, Deus é bom. Deus é bom. Jesus ensinou assim, qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir um pão, você dará no lugar do pão uma pedra? Ou se o filho lhe pedir um peixe, você dará no lugar do peixe uma cobra? Ou se o filho lhe pedir um ovo, você lhe dará no lugar do ovo um escorpião? E aí ele continua dizendo, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai dará o Espírito Santo àquele que lhes pedirem. Então, quando nós estamos rendidos, nós não precisamos ter medo. Se eu me render na presença de Deus e começar a chorar, sabe o que eu vou fazer? Vou deixar chorar. Se eu me render na presença de Deus e começar a rir,
sabe o que eu vou fazer? Eu vou me deixar rir. Porque se eu estou ali buscando a Deus, é a Deus que eu vou receber, porque Deus não vai me dar gato por lebre. Você está entendendo? Qual é um dos grandes problemas da adoração? Hebreus 11:6. Nós não estamos cumprindo bem esse texto. Lê comigo aí. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, pausa aí, fala comigo, se aproximar de Deus. Está vendo que é possível estar distante de Deus? Você só pode se aproximar de algo que você está distante, você concorda? Então, isso também nos fala que alguém que está distante pode se aproximar, você concorda? Se você está distante hoje, você pode se aproximar. Eu estou achando que todo mundo aqui vai se aproximar hoje. Agora, aquele que está distante, é necessário que quando ele se aproxima, ele creia em duas coisas. Primeiro, fala comigo, que Deus existe. Crer que Ele existe. Volta para o versículo para mim, por favor. E que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador é recompensador. Aquele que dá recompensa. Certo? Então, aqui tem 3 segredos. O primeiro segredo, creia que Ele existe. Amém? Pastor, isso aí é uma coisa meio óbvia, pastor. Eu estou na igreja. Se eu estou na igreja é porque eu creio que Ele existe. Não, mas não estou falando de crer desse jeito. Eu estou falando de você se aproximar dEle. Você se achegar a Ele. Você não simplesmente vir à igreja. Porque você pode vir a essa igreja, você pode sentar nessa cadeira. Isso não significa nada. Não significa nada. Você pode sair daqui hoje exatamente do jeito que você entrou. Ou não. Depende de você. Então não é crer que Ele existe nesse sentido. Não, eu vim para o culto porque eu sei que Deus existe. Não. É se aproximar dEle. Se aproximar dEle. Se aproximar dEle. Crendo que Ele existe. Amém? Você não pode se aproximar de Deus sem crer que Ele existe. Segunda coisa, creia que Ele recompensa os que o buscam. Nós estamos aqui dentro de um mesmo espaço físico. Mas você acha que todo mundo aqui vai receber de Deus igual, da mesma maneira e a mesma quantidade? Sabe o que é uma coisa que acontece no culto? Eu vejo muito como pastor. Nós estamos aqui pregando. E aí, de repente, uma pessoa, ela se entrega tão profundamente à presença de Deus, ela se entrega tão profundamente à palavra, e às vezes eu estou aqui pregando, enquanto eu estou pregando eu olho e eu estou vendo muitas pessoas, as lágrimas escorrendo em seu rosto, e termina a pregação, às vezes nós vamos ter um tempo de louvor e adoração, aquela pessoa, ela está sendo profundamente tocada por Deus, e ela chora, e ela se entrega, ela se rende, em uma rendição consciente. E aí, muitas vezes, quando o culto termina, eu estou lá fora falando com as pessoas, uma dessas pessoas chega até mim e fala, pastor, a minha vida mudou hoje. E eu pergunto, é mesmo, querido, por que? Ela falou, porque hoje eu senti Deus. Hoje Deus me tocou, ou hoje eu ouvi Deus. Mas interessante, no mesmo culto tem alguém que entrou e não aconteceu nada com aquela pessoa. Nada. No mesmo culto. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamento individual. Individual. Deus quer se relacionar com você. Se você o busca, Ele tem uma recompensa para você que o busca. Não é uma coisa que simplesmente vai cair em cima da igreja toda. Não. Você, adorando conscientemente a Deus, você pode ter esse relacionamento. E quando você buscar, Ele vai te responder. Amém? E o terceiro é se aproxime dEle com fé. Fala isso aí comigo. Se aproxime dEle com fé. Com que fé?
a fé de que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Mas você tem que se aproximar. A Bíblia diz assim, ó, achegai-vos a Deus e Ele também se achegará a vós outros. Quanto mais perto você quiser chegar de Deus, mais perto Deus vai estar de você. Então eu quero te falar que a nova vida em Cristo não tem a ver com quão bem-sucedida sua família vai ser. A nova vida em Cristo não tem a ver com quão bem-sucedido você vai ser financeiramente. A nova vida em Cristo não tem a ver com quanta saúde, bem-estar você vai ter. Isso aí tudo você vai ter também, mas isso aí é a periferia da vida de Jesus. O centro é que você pode ter Ele. Ninguém lá fora pode. Você pode ter Ele. Ter amizade com Ele. Ter relacionamento com Ele. Sabe que muitas coisas na minha vida acontecem porque Jesus vem falar comigo. Faça isso, meu filho. Aí eu faço, dá certo. Aí as pessoas falam comigo, poxa pastor, você teve uma boa ideia, né? Não, tive não, a ideia não é minha, estou só copiando. Deus pode falar com você. Eu quero te dizer uma coisa. Você nunca vai alcançar nada mais precioso na vida cristã do que Cristo. Na vida cristã, não tem nada melhor do que Cristo. Ai, ai. Você sabe quem eu sou? Eu sou um menino que cresci com o pé descalço na rua, jogando bola, muito longe daqui. Vim de uma família desconcertada, bagunçada, meu pai com a vida toda atrapalhada. Sabe por que eu estou aqui hoje pregando para você? Não é porque eu fiz um seminário teológico, é porque eu encontrei a Cristo. Ele transforma a minha vida cada vez que eu me encontro com Ele. Ele transforma a minha vida. Sabe por que eu amo as pessoas? Eu tenho facilidade de amar as pessoas, sabe por quê? Porque Ele me amou primeiro. Eu me encontro com o amor de Deus. Tudo muda. Existem pessoas vivendo níveis profundos de angústia, sabe por quê? Porque não estão encontrando com Cristo. Existem pessoas vivendo níveis profundos de tristeza, sabe por quê? Porque não estão se encontrando com Cristo. Tudo que você precisa é Cristo. Você precisa se aproximar dEle. Em uma rendição consciente. Eu estou aqui, Senhor. Vou te falar uma coisa. Ninguém está vendo, talvez alguém esteja, mas a maioria aqui não está. Não está vendo. Mas Jesus está aqui, agora. Agora. Agora Ele está aqui. Se você não acredita em mim, acredite só na palavra. Onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então veja bem. Pensa para você ver. Se você tivesse vivido lá nos dias de Jesus, nos dias que Jesus veio na terra, e você tivesse lá em Jerusalém, e você soubesse que Jesus estava passando lá, naquele lugar onde você estava, você ia querer se aproximar dele? Quem ia? Você ia querer ouvir o que Jesus tinha a te dizer? Quem iria querer ouvir? Ele está aqui agora. Agora. E Ele pode falar com você agora. Pastor, qual é o segredo para ouvir Jesus? Eu te dei. É uma rendição consciente. Você se rende conscientemente à presença dEle que está aqui. Você simplesmente se entrega.
Você quer tentar? Se você quiser, eu vou te dar uma chance de tentar. Eu vou pegar o violão bem ali e vou te dar uma chance de tentar se render e se entregar e ouvir a Jesus. Amém?